bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias, inclusive em Spotify. Temos a honra hoje de uma pessoa que eu prezo muito, gosto muito. Quando eu era estudante, ele já ouvia como um grande modelo de professor, que formou grandes cirurgiões, e muito feliz de estar aqui, gente, no nosso canal. E esse nosso canal hoje tem o tamanho que ele tem, não só pela qualidade das pessoas que vêm, mas pela maneira como elas têm transmitido a informação nessas prestações de serviços. Então, eu tenho o prazer de chamar o professor Bruno Zuberstein para falar com a gente. Ele vai falar sobre as novidades no tratamento gastroesofágico. Ele conviveu com toda a evolução da cirurgia dos tempos, entre parênteses, né, mais medievais até os tempos mais modernos. E se eu for falar o currículo do professor, eu ficaria muito tempo, mas ele é formado na USP, fez residente, fez pós, mestrado, doutorado, livre docência, foi professor titular da cadeira de esôfago, estômago e intestino delgado no Hospital das Clínicas, é professor titular da Mandic, já foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, já foi presidente da Sociedade de Câncer Gástrico e também da Sociedade Mundial de Câncer Gástrico, uma sumidade nessa área do aparelho digestivo. É proprietário da clínica Gastromed, que também auxilia na formação de estudantes de medicina em cirurgia, que é o Instituto Zilberstein. E eu tive a honra de trabalhar com ele na Beneficência Portuguesa, né? Fazemos junto lá a parte de oncologia, onde ele é o coordenador de serviço de oncologia do esôfago gástrico da BP. Professor, que honra estar com o senhor aqui, viu? A honra e a satisfação é toda minha, né? É um prazer estar nesse seu canal e espero que a gente possa trazer alguma informação útil àqueles que nos acompanham, né? Perfeito, eu não tenho a menor dúvida. Professor, me diga uma coisa, o que mudou na cirurgia nos últimos 50 anos? A gente viu, eu me lembro que antibiótico a gente contava nos dedos, os anestésicos, grampeador era uma coisa que era impensável a gente usar, né? As salas cirúrgicas inteligentes. Me conta lá, o que aconteceu? E o senhor acompanhou tudo isso e foi sempre um pioneiro. Na verdade, a cirurgia e o tratamento cirúrgico mudou nos últimos 50 anos, 180 graus. O que nós fazíamos não se faz mais e a maneira de fazer é totalmente diferente. Mas a grande revolução, Nelson, a grande revolução eu reputo a cirurgia minimamente invasiva. Esta foi a grande revolução, porque aonde nós operávamos um paciente e fazíamos um corte enorme, hoje em dia com 3, 4 furinhos nós resolvemos problemas, inclusive de câncer. Então, o paradigma da operação, além dos métodos e do maquinário todo que mudou, foi a cirurgia minimamente invasiva. Essa foi a grande mudança. Associado a isso, veio uma coisa que na década de 80 mal se iniciava, que é a unidade de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva vamos dizer assim, o suporte que o cirurgião das operações complexas tem para salvaguardar a vida desses seus pacientes no sentido de melhorar a evolução. Então, eu diria que existem dois momentos, a cirurgia minimamente invasiva e a unidade de terapia intensiva. E além disso daqui, os produtos medicamentosos e os equipamentos. Você mencionou muito bem, hoje em dia as suturas, as costuras que a gente faz,
são feitas por máquinas que nós manipulamos. As máquinas não são inteligentes. E isso diminui o índice de complicações e melhora a evolução dos pacientes. Mas, assim, resumidamente, o que mudou mesmo e o que fez a diferença para os nossos pacientes é a cirurgia minimamente invasiva e a unidade de terapia intensiva. Perfeito. Nós éramos daquela época que dizia grandes incisões, grandes cirurgiões. Cirurgiões, exatamente. E para quem opera muito esôfago e estômago, a gente trabalha numa posição melhor na minimamente invasiva, que em vez de olhar de cima para baixo, a gente olha de uma maneira inclinada, a gente consegue enxergar melhor. Né? Consegue enxergar melhor, tem mais ergonomia. E você mencionou muito bem, e na cirurgia minimamente invasiva, a nossa visão está aumentada, porque as óticas que trazem a imagem para nós aumentam o campo cirúrgico em até 10 vezes. E a proximidade que nós temos do campo cirúrgico é muito maior do que na cirurgia aberta. Então, nós chegamos perto do objeto, muito perto do objeto, e com isso nós minimizamos a agressão e o trauma que realizamos. Portanto, tem operações em que a gente usa uma ou duas gases. Então, evidentemente que o paciente tem menos sangramento, tem menos dor, tem uma evolução pós-operatória mais rápida, uma recuperação mais rápida e, com isso, melhora a sobrevida. Perfeito. E aí, professor, muitas vezes se discutia, falou, não, você vai fazer, principalmente nos procedimentos esofágicos e gástricos de câncer, olha, você vai fazer uma cirurgia aberta, você remove mais gânglios, você remove mais massa tumoral, e isso tudo caiu por terra no passar dos anos, porque hoje a gente tem um campo tão bom e a gente usa tanto coisas novas no sentido de determinar onde estão esses gânglios, que a gente consegue localizar com essa maquinaria, que a gente consegue mostrar onde estão as lesões, que eu acho que fez a diferença, né? Até inclusive a robótica, né? Com certeza, você mencionou muito bem. Na década de 80, a sobrevida de um paciente portador de câncer gástrico ou de câncer de esôfago, principalmente, submetido a tratamento cirúrgico, não passava de 20%. Hoje em dia, nós chegamos, em alguns casos, entre aspas, à cura, e para os casos mais graves e mais avançados, a sobrevida chega a 47%. Então, houve uma mudança em função daquilo que você mencionou, de um melhor acesso, de uma melhor visão, de uma melhor operação no sentido de remover os tumores e as suas raízes. Então, hoje em dia não se pode mais falar em cirurgia do esôfago sem ser minimamente invasiva. E aí também você mencionou o uso do robô. Na verdade, não é o robô na verdadeira concepção do robô, porque a gente entende que o robô, na sua concepção, ele executaria a tarefa sozinho. Isso que é um robô. Na verdade, o que nós temos é uma ferramenta manipulada pelo cirurgião, mas que permite uma visão e uma delicadeza na realização do procedimento muito maior do que a própria mão, que depende da musculatura e da condição física do cirurgião. Então, o robô elimina a dificuldade ou vamos dizer assim, a condição física do cirurgião. O cirurgião cansa menos, né? O cirurgião cansa menos e, com isso, ele pode oferecer um melhor tratamento para o paciente. E também, eu acho que até o robô ele permite evitar algumas toracotomias que a gente fazia antigamente, que ele consegue fazer o ataque o acesso via mediastinal. Isso.
Professor, na minha época, né, quando eu comecei, era muita cirurgia de perfuração, de sangramentos, né? A gente via muito isso, a gente já não vê mais. Isso é por causa dos prazóis, entre aspas, que melhoraram? O que que aconteceu que diminuiu o câncer gástrico, diminuiu o sangramento, diminuiu as perfurações? O que que aconteceu? Em termos de estômago, né, as doenças inflamatórias, vamos dizer assim, foram superadas. Hoje em dia a medicação é potente, é eficaz e é uma raridade nós termos uma complicação de um processo inflamatório gástrico. Ele é muito bem controlado pela medicação. E isso também se reflete na área de oncologia, do câncer. Hoje nós temos medicamentos que diminuem o tumor, erradicam o tumor ou minimizam o tumor de maneira a facilitar inclusive seu tratamento cirúrgico e depois a evolução no sentido de objetivarmos cura. Tem determinados tumores que respondem 100% às drogas existentes. E estamos evoluindo, né, Nelson, para a imunoterapia, o tratamento imunológico dos tumores, que é um tratamento específico e, com isso, a nossa possibilidade de oferecer, entre aspas, uma cura para o doente, aumentou significativamente. Então, os medicamentos hoje em dia são bastante eficazes. É bom a gente fazer o alerta para evitar a automedicação, porque a automedicação provoca a doença também, pelos efeitos colaterais dos medicamentos. Então, sempre procurar um médico para orientar o tratamento mais adequado para esta ou aquela afecção. E aí uma pergunta para o senhor, aí com as novas métodos endoscópicos também diminuiu muito as intervenções cirúrgicas, né? Porque a gente consegue parar sangramentos esofágicos e gástricos, a gente consegue fazer alguns determinados procedimentos de biópsias que a gente não fazia antes. Isso mudou também, não? Eu diria que mudou sim, para as afecções benignas e para o câncer no seu início, o tratamento endoscópico passa a ser bastante eficaz. Então, para pequenos tumores do tubo digestivo, existe a possibilidade de remoção por via endoscópica e também para diferentes tipos de sangramento, a gente pode coibir, acabar com o sangramento através do método endoscópico. Então, a endoscopia evoluiu nesse sentido. E existe o tratamento endoscópico oferecido para algumas afecções, doenças benignas, né? Então, por exemplo, uma dificuldade de escoamento do estômago com o termo clássico seria estenose do pyloro, isso é muito comum na criança, então as dilatações endoscópicas permitem isso. E o tratamento das complicações cirúrgicas com a colocação de próteses e de um sistema novo agora, que é o vácuo, a aspiração a vácuo, isso permitiu o tratamento das complicações cirúrgicas de uma maneira bastante benigna, rápida e com uma solução adequada, diminuindo o risco de Quando tinha morte. fístula, né? Então a gente coloca para poder deixar seco e fechar mais rápido o buraquinho. E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Então, as técnicas para câncer, então o tratamento é isso. Então, se alguém tem um câncer de estômago, então a primeira coisa que tem que pensar é que não é sempre cirurgia. Então ele vai fazer toda uma avaliação antes, endoscópica, método de imagens, e aí vai fazer uma quimioterapia talvez antes, vai fazer a cirurgia talvez ou não,
e vai fazer depois uma quimioterapia, talvez ou não, dependendo do resultado. E nisso a endoscopia vai entrar para ajudar no diagnóstico e para fazer as avaliações necessárias para ajudar o cirurgião, fora os métodos de imagem, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. Então, a endoscopia tem um papel não só de diagnóstico, mas terapêutico, no sentido de, eventualmente, até remover o tumor. Perfeito. Hoje, se o senhor tivesse um câncer de esôfago, o senhor operaria por robô ou por laparoscopia? Ou depende da situação? E de estômago, como é que o senhor faria? Na verdade, para o câncer de esôfago, principalmente para o câncer de esôfago, sempre que possível utilizar o robô como ferramenta de trabalho, sem dúvida nenhuma, ajuda bem e a recuperação pós-operatória é muito melhor. Mas sempre por via minimamente invasiva ou laparoscópica, no mínimo laparoscópica. Dificilmente a gente hoje em dia se propõe a fazer um tratamento de um câncer de esôfago por cirurgia convencional. Só em situações muito especiais, estamos num país continental, nem sempre é possível, mas se nós buscarmos o ideal, é cirurgia robótica. E se não, a laparoscópica vai de bom tamanho. Isso. E para o estômago, a laparoscopia vai bem, a robótica numa situação muito especial. Na verdade, é assim, a cirurgia robótica é indicada para um câncer muito especial, que é o câncer alto do estômago, que acomete estômago e esôfago, né? Ele é conhecido como câncer da cárdia. Para o câncer da cárdia, a utilização do robô facilita, porque manipula também o esôfago. E a gente consegue fazer costuras ou suturas altas dentro do tórax, graças ao auxílio do robô. Então, para esses casos é muito interessante a utilização do robô. E também, eu diria assim, para tumores não muito avançados, porque aí permite uma cirurgia muito pouco agressiva. Perfeito. Muito pouco agressiva e uma recuperação muito mais rápida do paciente. Muito bem. Professor, vamos agora, falamos já das doenças benignas, que melhoraram bastante com os novos medicamentos, com a utilização dos endoscópios. Se tiver um sangramento, ele vai lá e cauteriza. Se tiver uma fístula, ele corrige. Vamos falar das cirurgias bariátricas, né? O senhor que tem essa expertise também. Como é que estão as cirurgias bariátricas, né? Aí, vamos aproveitar esse gancho da robótica e da laparoscópica. Cirurgia aberta nem pensar, né? O que vale a pena? Fazer robô ou fazer laparoscópica no obeso? E se tem vantagem ou não? Perfeitamente. Então, sem dúvida nenhuma, a cirurgia, vamos chamá-la de minimamente invasiva, com e sem o uso do robô. Quanto mais obeso o paciente, mais o robô passa a dar segurança ao ato cirúrgico. Então, para pacientes muito obesos, a manipulação das estruturas é muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais precisa quando a gente pode utilizar o robô. A operação se torna, inclusive, mais rápida. Para os pacientes, vamos dizer assim, com uma obesidade não tão grande, não tão excessiva, né, mas que tem indicação cirúrgica, a cirurgia laparoscópica é muito boa, muito rápida, muito eficaz. Mas para os grandes pacientes, para os pacientes muito obesos, sem dúvida nenhuma que o robô passa a ser uma ferramenta de trabalho muito melhor. Eu vou cutucar o senhor em duas situações agora, senão eu tenho que aproveitar essa chance. Professor, me diz uma coisa, tratamento endoscópico para obesidade. O que o senhor me fala disso? Tudo depende da indicação e tudo depende do tipo de obesidade. Na verdade, nós temos
vários graus de obesidade. Então, eu diria assim, que para o paciente extremamente obeso, a cirurgia é de alto risco. Então, nós temos que tornar o paciente extremamente obeso um obeso operável. Para tornar um extremamente obeso operável, os métodos endoscópicos são muito úteis. Então, o balão intragástrico permite que ele realize uma muleta temporária para ele poder fazer uma restrição alimentar adequada. E também o balão intragástrico, na verdade, ele pode ser usado para pacientes que têm um sobrepeso, vamos chamar assim, um sobrepeso e precisam de um estímulo, de uma muleta para alcançar o peso ideal. Então, nesse sentido, o balão intragástrico é útil. A cirurgia endoscópica, em que existe uma plicatura, um encolhimento do estômago com sutura endoscópica, ainda está no seu início e é preciso dados mais consistentes para nós acharmos que ela é um método definitivo. Até o momento, ela não se mostrou um método definitivo. Em que sentido? Ela tem uma ação inicial adequada, o paciente tem uma restrição alimentar e uma saciedade precoce, mas com o passar do tempo, ele perde esse benefício da aplicatura gástrica. Então, ela é um método intermediário entre o balão intragástrico e a cirurgia definitiva. Eventualmente, pode ser usado em paciente de alto risco que precisa perder um peso relativo, não muito grande, mas para curar alguma comorbidade, principalmente pacientes hipertensos graves, diabéticos, etc. Então é o que o senhor falou. Então continuamos com a cirurgia e usamos estas novas ferramentas como coadjuvantes para nos ajudar o tratamento definitivo. Então vamos continuar, professor, em obesos. E aí uma coisa que está acontecendo muito no consultório, vem pacientes que fizeram cirurgias bariátricas, entre elas o sleeve, né, que é a manga, né, a gente tira uma parte ali do estômago, não faz as derivações, e esses doentes têm muito refluxo, ou até mesmo as que fizeram o bypass. Como é que eu me comporto? Eu faço no sleeve e no bypass o doente que tem refluxo gastroesofágico. Só o emagrecimento por si só já melhora o refluxo, mas o sleeve principalmente piora muito, né? E o bypass menos. O que o senhor acha que o tratamento endoscópico resolve? Existem vários, marca-passo, estreito, tem vários no mercado. O que o senhor me conta? Na verdade, o tratamento não cirúrgico para o refluxo da gastrectomia vertical, também chamada de sleeve, também chamada de manga, é muito difícil. Normalmente, para refluxo persistente, refluxo que não responde a um controle medicamentoso, o único tratamento é uma reoperação com a transformação da manga, do sleeve, num bypass, que é uma cirurgia derivativa. O difícil é tratar o refluxo na cirurgia derivativa. Existem vários fatores que podem influenciar, em geral, fatores relacionados com a técnica que foi realizada o bypass. Nesse sentido, existe uma situação muito que ocorre muito, chamado de cabo de guarda-chuva. A alça intestinal, que dá continuidade ao estômago, forma um cajado. Esse cajado é grande, acumula alimento
e isso daqui leva a refluxo. Então, nesses casos, há necessidade de reoperação também. Então, nos casos graves de bypass com refluxo importante, a única solução é reoperação, aumentando a alça alimentar e tirando o cabo de guarda-chuva. Perfeito, perfeito. E os tratamentos endoscópicos também, aquilo que nós conversamos, situações muito especiais, que também são experimentais, né? Para reengorda, né? Existe, hoje em dia na cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica não resiste a duas coisas, doce e álcool. Então, isso não tem como. Então, a cirurgia bariátrica não resiste a isso. Agora, existe um método endoscópico que pode ajudar os pacientes submetidos a bypass, que é a utilização do argônio para diminuir a passagem do estômago para o intestino. E na gastrectomia vertical, hoje em dia, está se realizando a utilização dos medicamentos e do Botox. O Botox no piloro, no sentido de no antro, melhor dizendo, no sentido de diminuir o esvaziamento gástrico e dar uma sensação de saciedade precoce. E o que está funcionando são os hormônios, o famoso, se a gente pode falar o nome, né? O Ozempic. Tá. Então, eu não entendo, não sei a explicação fisiopatológica do Ozempic no bypass. Na gastrectomia vertical tem uma lógica. A lógica, porque ele diminuiu o esvaziamento gástrico. Mas no bypass funciona. Então, nos Estados Unidos, existem recentemente assim dezenas de publicações mostrando uma evolução altamente favorável associando o Ozempic ao bypass quando se trata de reengorda. E o Ozempic também passou a ser usado atualmente quando se utiliza o balão intragástrico para potencializar a ação do balão. Perfeito. Então as drogas estão entrando e se discute se nós vamos continuar operando. Exatamente. Boa, bacana, gostei de ver. Professor, acho que nós já abordamos tudo, mas eu queria que, como estamos dentro dessa área oncológica, prevenir e diagnóstico precoce de câncer. Qual que é a orientação que o senhor dá para a turma? Muito importante essa menção que você faz, porque vamos ser proverbiais, prevenir é melhor do que remediar. Perfeito. Então, é assim, acima dos 50 anos, em vez da gente descansar, a gente está mais sujeito aos problemas oncológicos, infelizmente. No Brasil, talvez seja dos poucos países do mundo que permite, na verdade, fazer um diagnóstico precoce. Com exceção do Japão, que faz diagnóstico precoce do câncer gástrico, porque lá é endêmico e a incidência é insuportável, vamos dizer assim, mas nós no Brasil estamos autorizados a fazer diagnóstico precoce e check-up precoce. Então, uma pessoa acima de 50 anos se recomenda uma endoscopia e uma colonoscopia a cada 5 anos, se não se detectar nenhum problema. Por quê? Porque existem várias afecções precursoras. No estômago, a gastrite atrófica e no intestino grosso, os benditos pólipos. Então, isso faz a diferença e permite que a gente previna o câncer do aparelho digestivo e, com isso daqui, melhorar a sobrevida. Então, o diagnóstico precoce é muito importante e um alerta é o seguinte: sintoma persistente, apesar da medicação, tem que ser investigado. Porque o que acontece hoje em dia, você mencionou há pouco os prazóis, né?
Tenho azia, tenho queimação, tomo, melhora. Aí para de tomar, volta. Aí tomo, melhora. Quando isso acontece, é importantíssimo que se procure um médico e que se procure o real diagnóstico, porque isso pode ser um câncer precoce que está dando sintomas, seja do esôfago, seja do estômago. Então, esse alerta tem que ser dado. A persistência dos sintomas, apesar da medicação ou da automedicação, é indicativo da necessidade de exames diagnósticos. Enquanto mais precoce, maior a chance de cura e menos sequelas eu vou ter. E se tiver bactéria, Helicobacter pylori, trata. Eu diria assim que... Essa foi uma pegadinha, né? Porque existe a colonização. É controversa a discussão, mas a maioria trata isso daqui porque isso vem de um ensinamento da escola japonesa. Na verdade, no Brasil, nós somos uma terra abençoada, com algumas exceções, mas nós somos uma terra abençoada. E o H. pylori nosso é diferente do H. pylori japonês. São cepas diferentes. O nosso H. pylori dificilmente dá câncer. Boa. Dificilmente dá câncer. Então, a gente trata quando tem uma gastrite persistente ou eventualmente uma úlcera. Tá. Mas não precisa ficar preocupado com o nosso H. pylori. Tá. E se tiver uma gastrite atrófica, Isso, aí com tem certeza, aí tem obrigatoriamente. Que tratar. Ou um linfoma e assim por diante gástrico. Professor, eu só para terminar agora, eu me lembro que eu estou fazendo nas minimamente invasivas e a gente tinha que juntar, quando a gente tinha que fazer alguma cirurgia distal, esôfago, estômago, e a gente usava um grampeador circular. Então, eu tenho uma cabeça e tinha que encaixar. Aquilo era reuniões para congresso, como é que eu passava ogiva, passava pela boca por endoscópio, puxava por uma sonda, era uma desgraça. E aí apareceu um tal de professor Bruno Zilberstein, uma técnica simplificada de reconstrução do trato, que aí a gente faz um grampeamento paralelo e com um grampeador. O senhor conhece esse médico? Resolveu muito a minha vida e ficou uma delícia operar. Ele conversa bastante comigo quando eu faço a barba no espelho. Ele bate papo comigo e, na verdade, nós adaptamos esse método a partir da cirurgia bariátrica, porque na cirurgia bariátrica nós também temos que fazer uma reconstrução do trato digestivo e não usamos ogivas. Não usamos ogivas. Além de baratear o custo, dá mais segurança ao procedimento, permite uma anastomose, uma costura, uma união das estruturas melhor, mais ampla, mais eficaz e com menor índice de complicações. Então, esse método vem ser adotado mundialmente e a nossa satisfação é que a escola coreana e japonesa passaram a adotar o procedimento com grande êxito. Então, é um método que veio, além de baratear a operação... Simplificou. Ficou muito mais fácil. Sem dúvida. Professor, baita aula. Como sempre, o senhor sempre foi uma pessoa inovadora, formou diversos médicos, como eu já falei, e continua sendo um exemplo. Que o senhor continue assim. Muito obrigado. Sendo modelo para nós. Obrigado por o senhor ter participado do nosso canal. Só vem engrandecer. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns.